O Oriente Médio está em chamas novamente. O confronto entre Irã e Estados Unidos começou de novo. Agora, parece que o mercado não reage mais a qualquer coisa que aconteça no Oriente Médio. Hoje, vamos analisar esse assunto direito. Vamos conferir agora. A Autoridade Britânica de Tráfego Marítimo informou que, em 7 de julho, um petroleiro indo ao sul foi atingido por projétil a 15 quilômetros da costa de Lima, em Omã, no Estreito de Hormuz. O navio sofreu danos. Felizmente, não houve vítimas. O navio era de bandeira do Catar e estava transportando GNL. A TV estatal do Irã disse que o navio foi atacado por ignorar avisos iranianos e seguir navegando. Depois, a Reuters noticiou que um petroleiro saudita foi atacado ao cruzar o Estreito de Hormuz, perto de Omã. Sabe-se que este navio também seguia praticamente a mesma rota do navio de bandeira do Catar, que foi atacado anteriormente. Com ataques ocorrendo em locais semelhantes em sequência, o setor de transporte marítimo está atenta à possibilidade de que não se trate de incidentes acidentais, mas sim de ações direcionadas a rotas específicas. É preciso entender por que o Irã mantém esse tipo de ação. As autoridades militares do Irã reafirmaram que petroleiros no Estreito de Hormuz devem seguir rotas autorizadas, sem garantia de segurança para quem optar por caminhos não aprovados. Eles também afirmaram que navios que desligam seus dispositivos de rastreamento de localização ou navegam sem coordenação prévia com o Irã estão assumindo riscos por conta própria. Por causa disso, os navios que navegam ao longo da costa de Omã estão, na prática, sob vigilância intensiva. A comunidade internacional teme que um país definir rotas unilateralmente em águas internacionais ou usar força por seu descumprimento prejudique a liberdade de navegação. Com o clima tenso, escolher a rota pelo Estreito de Hormuz virou um novo risco para os navios. Após ataques a navios do Catar e Arábia Saudita, os Estados Unidos consideraram violação do cessar-fogo e responderam com fortes ataques aéreos ao Irã. O Comando Central dos Estados Unidos declarou, em uma postagem na rede social X, que iniciou uma série de ataques aéreos poderosos para fazer com que os responsáveis paguem um preço alto pelo ataque a navios mercantes em águas internacionais com civis inocentes a bordo. Enfatizou que o ataque do Irã é perigoso e viola claramente o cessar-fogo. No memorando entre Estados Unidos e Irã, previa-se livre passagem sem pedágio pelo Estreito de Hormuz por 60 dias, mas o Irã descumpriu o acordo primeiro. Por isso, os Estados Unidos começaram ataques aéreos intensos. Militares dos Estados Unidos usaram armas de precisão para atingir mais de 80 alvos, como o sistema antiaéreo do Irã, redes de comando e controle, bases de radar costeiras e de mísseis antinávio. Também decidiram atacar cerca de 60 pequenas embarcações da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Anteriormente, os Estados Unidos anunciaram que iriam suspender abruptamente as isenções de sanções aplicadas à venda de petróleo iraniano. Isso significa que os Estados Unidos voltaram atrás nas medidas temporárias que haviam permitido para dar continuidade às negociações após a assinatura do Memorando de Entendimento de Cessar-Fogo com o Irã no mês passado. Parece que os Estados Unidos decidiram que não há mais motivo para manter o alívio das sanções, já que o Irã continua realizando ataques contra navios mercantes em rotas marítimas internacionais. Com essa medida, o Irã voltou a ter seu acesso ao mercado internacional de petróleo severamente restringido, e as transações utilizando pagamentos em dólar também foram praticamente bloqueadas. Os Estados Unidos ampliaram a pressão para o setor econômico, enviando um forte aviso ao Irã, além das ações militares. Desta vez, chama a atenção que o ataque aéreo e o retorno das sanções foram anunciados quase simultaneamente. Isso porque os Estados Unidos aumentaram a resposta, passando de aviso diplomático para emprego simultâneo de força militar e sanções financeiras. Isso sinaliza que os Estados Unidos avisam à comunidade internacional que, se o Irã seguir ameaçando navios mercantes internacionais no Estreito de Hormuz, podem impor mais sanções econômicas e ações militares. Essa decisão provavelmente representará um grande obstáculo para as negociações subsequentes. Isso porque, ao retirar primeiro o alívio das sanções, os Estados Unidos podem abalar significativamente a base de confiança que ambas as partes construíram com dificuldade. O Irã teve frustrada a expectativa de aumentar exportações de petróleo para recuperar a economia, elevando a chance de forte reação contra medidas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não encerraram totalmente as negociações, mas deixaram claro que querem conduzi-las com base na força. Em resposta, o Irã também parece ter tomado medidas imediatamente. Desta vez,
surgiram indícios de ataques direcionados ao Bahrein e ao Kuwait, aumentando novamente a tensão em todo o Oriente Médio. Diante da ameaça de ataque, ambos os países ativaram alertas aéreos quase simultâneos e instruíram os moradores a buscar abrigo imediatamente. Em especial, o Ministério do Interior do Bahrein anunciou em sua conta oficial no X que as sirenes haviam soado. Eles emitiram um comunicado de emergência dizendo: "Pedimos aos cidadãos e residentes que mantenham a calma e se dirijam para o local seguro mais próximo." Depois disso, os Estados Unidos informaram que acreditam que as forças iranianas lançaram drones em direção ao Bahrein. No Kuwait, a situação também foi semelhante. As Forças Armadas do Kuwait informaram que a defesa aérea respondeu a ataques de mísseis e drones, ativando o sistema imediatamente. O Estado-Maior do Exército orientou que, se ouvirem explosões, provavelmente são da interceptação dos ataques inimigos. Portanto, mantenham a calma e sigam as orientações de segurança do governo. Há relatos locais de vários estrondos enquanto o sistema de defesa aérea operava sem parar. Este alerta ganhou destaque porque ocorreu logo após os Estados Unidos bombardearem mais de 80 alvos em resposta ao ataque do Irã no Estreito de Hormuz. Logo após o término da grande operação militar dos Estados Unidos, surgiram indícios de que o Irã iniciou ações militares contra países vizinhos, mostrando que o conflito entre os dois lados está se espalhando rapidamente. Outro ponto importante: o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã está instável, e normalmente isso abalaria muito o mercado financeiro internacional. Mas a reação atual está mais calma que o esperado. No passado, sempre que a tensão militar aumentava no Oriente Médio, os investidores temiam a possibilidade de uma grande escalada. Mas, com o tempo, como os conflitos foram sendo controlados até certo ponto, o modo como o mercado reage também mudou. O preço do petróleo está pressionado, mas sem alta explosiva para $100 como antes. Algumas ações variam muito nas bolsas globais, mas isso não parece ser causado pela guerra no Oriente Médio. Os investidores também estão observando a situação de perto, mas, no momento, tanto os Estados Unidos quanto o Irã parecem mais inclinados a continuar com respostas militares limitadas do que a arriscar uma guerra total. O mercado reflete esse julgamento, adotando postura de cautela e espera sem medo excessivo. Em especial, o principal motivo pelo qual o mercado de energia não está sendo muito abalado é que o fornecimento de petróleo ainda está ocorrendo normalmente. O Estreito de Hormuz, por onde passa uma parte significativa do fluxo mundial de petróleo, não foi totalmente bloqueado, e as exportações dos principais países produtores de petróleo também continuam normalmente. Apesar de algumas embarcações alterarem rotas ou reforçarem a segurança, ainda não houve impacto que interrompesse o fornecimento de petróleo bruto e GNL. Assim, o mercado internacional de commodities foca mais na situação militar futura do que na falta imediata de oferta. Mesmo assim, não é fácil garantir que esse clima continue. Se novos ataques se repetirem no Estreito de Hormuz, ou se a operação de petroleiros e navios de GNL for seriamente afetada, a situação pode mudar rapidamente. Também é importante observar que o mercado está calmo, não porque o risco desapareceu, mas porque acredita-se que o pior cenário ainda não se concretizou. Como os ataques das forças iranianas continuam no Estreito de Hormuz, o movimento para evitar o Estreito de Hormuz está aumentando ainda mais. Primeiro, quase todos os navios coreanos já saíram do Estreito de Hormuz. Em especial, a Arábia Saudita está considerando expandir rotas alternativas de transporte ao longo da costa oeste do Mar Vermelho para transportar petróleo sem passar pelo Estreito de Hormuz. A Arábia Saudita está discutindo a possibilidade de expandir a capacidade do oleoduto leste-oeste em até 2 milhões de barris. Esse oleoduto pode transportar até 7 milhões de barris de petróleo por dia, permitindo que a Arábia Saudita e países vizinhos exportem mais sem usar o Estreito de Hormuz. Isso não pode ser feito de imediato e levará tempo, mas já há ações para evitar o Estreito de Hormuz. Outro ponto importante é o movimento de Israel. Israel não está no centro do conflito, mas afirmou que acompanha de perto as tensões militares entre Estados Unidos e Irã. Se o Irã expandir ainda mais o alcance de ataques com drones ou mísseis balísticos, ou se grupos armados pró-Irã, como o Hezbollah, os rebeldes Houthi e as milícias pró-Irã no Iraque e na Síria, começarem a agir de forma mais ativa, será difícil descartar a possibilidade de Israel também tomar medidas militares.
especialmente se as defesas aéreas e instalações militares do Irã forem parcialmente enfraquecidas por ataques aéreos dos Estados Unidos. Há a possibilidade de que isso seja visto como uma oportunidade estratégica. Considerando esses pontos, caso o conflito entre os Estados Unidos e o Irã continue, há grandes possibilidades de que Israel amplie suas próprias operações militares de forma independente. Se isso acontecer, o atual conflito entre os dois países pode deixar de ser apenas um problema entre os Estados Unidos e o Irã, e aumentar as chances de se transformar em um confronto militar multilateral envolvendo também Israel. Acima de tudo, o atual governo de Israel mantém uma postura muito rígida em relação às questões de segurança. E como as eleições gerais estão marcadas para breve, eles provavelmente não vão querer perder essa oportunidade. Para o primeiro-ministro Netanyahu, isso é ainda mais verdadeiro.